E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Você pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Pode assentar-se. Esse texto maravilhoso, que está registrado em Atos dos Apóstolos, eu já ministrei outras vezes aqui sobre ele também, nos fala de um tempo em que, logo após Jesus Cristo ter ido para a cruz, ressuscitado, enfim, os apóstolos começaram a sua ação. Até por isso o nome, o nome do livro é Atos dos Apóstolos, porque ele conta muito sobre os primeiros atos que os apóstolos fizeram pós Jesus. Alguns dizem que o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que se moveu formando a igreja e agindo através dos apóstolos. Enfim, o texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele tem assim essa partícula de uma história aonde Pedro e João estavam vindo para o templo para orar. Tinha um coxo, um paralítico parado junto à porta formosa, e que ao vê-los pediu algo. Queria algo porque ele interpretou na sua visão de que aqueles homens poderiam ter algo que ele poderia utilizar-se. Mas esses homens não tinham o que ele esperava, mas tinham algo que ele nem sonhava. E talvez a melhor forma de nós conduzirmos esse texto hoje é falar sobre algumas coisas que nós temos e não sabemos que temos, outras que nós achamos que temos, mas não temos. Às vezes, de achar que somos, mas não somos, e também achar que não somos quando de verdade somos. Isso faz toda a diferença na vida. Vivemos num mundo em que ter é muito mais importante do que ser, quando Deus sempre espera que você seja mais do que você tenha. A preocupação nossa ao vir para a igreja às vezes é essa: eu preciso ter. Preciso ter uma resposta, eu preciso ter mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um casamento, eu preciso de um relacionamento, eu quero ter. A preocupação de Deus não é muito com o ter. Nós nos preocupamos mais com as mãos de Deus do que com a face de Deus. Muito mais com os presentes que Ele tem para nos dar, do que com a sua presença que Ele tem para nos dar. Entenda que quando um pai, às vezes viaja, e isso é uma coisa costumeira, alguns papais costumam trazer presentes para os filhos, para a esposa, enfim. E eu me lembro de uma história em que um papai estava contando de que ele tinha isso como hábito, e sempre que ele chegava, as crianças vinham correndo em direção a ele. E ele, com muita saudade por passar muitos dias fora, ele largava as malas, e ele ia até elas de braços abertos para recebê-las, e elas davam a volta nele e corriam para a mala, porque o interesse delas era saber o que ele tinha trazido. Mas tudo que ele queria era o abraço, tudo que ele queria era dar um beijo nos seus filhos. Ele estava com saudade, mas o que eles queriam eram os presentes que ele trazia. E não que o pai não fosse importante, claro que as crianças amavam o pai, mas naquele momento os presentes eram mais importantes. Porque nós sempre temos na nossa mente que o pai sempre está aí, sempre está aqui, mas esse presente é uma coisa nova, é uma coisa que eu quero. E assim é Deus. Nós chegamos aqui e às vezes a nossa ansiedade é naquilo que Ele tem para nos entregar e não em quem Ele é. Dificilmente chegamos aqui simplesmente: Senhor, eu quero ver Tua face, eu quero estar no Teu colo, eu quero pular nos Teus braços. Chegamos aqui: Senhor, estou precisando, porque ter é muito importante para nós, mas Deus quer que você seja. E quando você é e preocupa-se, na verdade, com o ser mais do que com o ter, coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. O ser, ele tem um poder de atrair para que você tenha, mas o ter
tem um poder destrutivo do ser muito grande. Eu espero não estar sendo tão filosófico, mas que você possa entender o que eu estou querendo dizer aqui. Às vezes o excesso de ter prejudica o meu ser, mas quando eu sou a coisa certa, acaba que o ter já não é tão importante para mim, e talvez por não ser tão importante eu o atraia. Perceba de que às vezes as riquezas que eu não procuro são aquelas que me encontram. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que se eu ouvir a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos, então ele diz, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Perceba que ele não está dizendo persiga a bênção, ele está dizendo simplesmente cumpra a palavra, seja, porque a palavra tem o poder de transformar o ser, e quando a palavra transforma o meu ser, então as bênçãos vêm e elas me alcançam, elas chegam onde eu estou. E às vezes nós passamos uma vida inteira perseguindo algo e não encontramos, e não chegamos, e não alcançamos, quando o segredo do sucesso é ser, para que eu venha ter. E aqui eu vejo algumas histórias na Bíblia de pessoas que se equivocaram com o passar do tempo, pessoas que achavam que eram, mas não eram mais, pessoas como Sansão, que nasceu para ser juiz sobre Israel, e então Deus lhe deu uma super força, e essa super força que Deus lhe deu está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, você pode ler na sua casa. Essa super força era para libertar o povo de Israel. O ter dele tinha um porquê. Deus nunca vai dar algo para você, para que você tenha, sem que haja um propósito para que você tenha, porque algo que eu tenho sem propósito pode acabar com os meus propósitos. E então ele tinha essa força, mas ele era juiz. O grande problema foi que com o passar do tempo, esse homem foi perdendo-se, ele foi perdendo a essência de quem ele era, e talvez até porque ele estava confiado na sua super força. Se você olhar a história, ele começou a desviar-se, não obedecer a seus pais, contraiu núpcias com alguém que era indevida para ele por sua história, ele começou a ter relacionamentos que não eram bons, impuros, ele começou a manchar o seu eu, ele começou a ir para um caminho de desobediência, a prostituir-se, a desobedecer, a mentir, e durante todo esse processo, aparentemente Deus ainda estava com ele. E às vezes a grande dificuldade da vida é porque Deus não nos pune, não estou dizendo que deve punir, Ele é misericordioso e longânimo, isso é maravilhoso, mas às vezes pelo fato de Deus não nos punir no momento dos nossos erros, nós achamos que está tudo bem, então falhamos e ficamos, agora Deus vai me quebrar, e aí às vezes até a resposta de uma oração chega, e às vezes eu vejo aqui assim, eu senti a presença de Deus no culto, vai que Ele nem leva isso tão em consideração assim como eu estou levando, e aí nos enganamos, porque esse homem Sansão, diz a Bíblia, de que ele começou a mentir, e daqui a pouco ele se levantava da sua mentira, e Deus lhe dava força, ele lutava contra os seus inimigos e os vencia. Mas tem um versículo que dói de ler, que está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20, quando diz, a parte B, não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Na última vez ele se levantou e pensou, mais uma vez, eu vou rasgar essas cordas que me amarraram, eu vou me levantar e vou contra os meus inimigos. Mas quando ele buscou a força, ele já não tinha mais, o seu poder tinha ido embora, ele achou, mais uma vez eu vou ser, mas ele já não era mais, porque ele foi destruindo quem ele era, e ele pensou, eu vou acionar a minha força porque eu tenho, mas ele já não tinha mais também. Então a Bíblia diz que os seus inimigos vieram, o tomaram, escravizaram, furaram seus olhos, e uma história tristíssima, a história de Sansão, porque era alguém que não tinha, mas achava que tinha. Às vezes nós nos perdemos no caminhar, porque nós achamos que temos, porque achamos que somos, mas não somos mais, porque um dia quem sabe fomos. Vamos nos perdendo porque achamos que temos o controle da situação, e nós vamos perdendo o controle da situação. Ele tinha o controle, então ele foi falhando, ele foi mentindo, ele foi traindo de alguma forma esse relacionamento com Deus, e aos poucos ele foi perdendo algo e não foi percebendo, mas estava tudo bem, porque, olha, eu precisei da força e Deus me deu,
E às vezes, aos poucos, nós vamos nos perdendo assim dentro dos nossos relacionamentos, porque a gente vai nos permitindo algumas coisas, e, mas eu tenho controle, mas eu só vou até aqui, daqui eu não passo. Mas ele entende, mas ela entende, mas os meus filhos vão entender, mas lá no meu trabalho eles vão entender. E a gente sempre fica nessa do vão entender, e pensamos que temos o controle, e pensamos que ainda somos alguém de prestígio, mas vamos perdendo prestígio, até o dia que não temos mais nada, não somos mais nada. E esse é um grande problema, um problema que nós vimos na vida de Sansão, porque era alguém que pensou que ainda tinha algo, mas já não tinha mais, e somos pegos de surpresa por isso. Nós não vamos vendo o nosso nível espiritual baixar. Não é como no videogame você vê o level, né? Baixando, aumentando, diz, agora eu estou cheio do poder, agora estou precisando encher de novo e recarregar. Não, é sutil, e quando percebemos já estamos fracos, estamos caindo, estamos sem vida. Aconteceu isso com Sansão, porque ele equivocou-se, achou que era, mas já não era mais, achou que tinha, mas já não tinha mais, e triste foi o seu fim. Mas a Bíblia também mostra de que existe uma outra faceta disso, pessoas que têm, mas não fazem ideia que têm. Isso também pode acontecer. A Bíblia fala no segundo livro dos Reis, de que havia uma viúva, de que ela tinha perdido, obviamente ela é viúva, então ela perdeu seu marido, mas ela tinha 2 filhos, e o seu marido ao falecer, deixou-lhe dívidas, e agora os credores vieram para cobrá-la, e ela não tinha como pagar, e eles estavam ameaçando levar seus 2 filhos, essa mulher estava em desespero, ela não sabia o que fazer, seus filhos provavelmente eram crianças, ainda não tinham como suprir uma casa, mas iam ser levados como escravos até que fosse paga a dívida. Ela entra em desespero e ela corre ao profeta, e glória a Deus porque ela correu à pessoa certa. Ela corre ao profeta Eliseu e ela diz: meu marido, teu servo morreu, e agora eu estou nessa situação. E ela conta a situação para Eliseu, e quando ela conta a situação em desespero, e não poderia ser diferente, alguém ameaçando os seus filhos, Eliseu pergunta para ela assim: mulher, o que tu tem em casa? Para a gente tentar dar uma ajuda, porque ela foi lá talvez em busca até de recurso. Meu marido andava contigo, me dá um trocado aí, vê se tu pode me ajudar na situação. E Eliseu não tinha o que entregar para ela nesse sentido financeiro, mas ele tinha outra coisa para entregar para ela. Ele tinha uma palavra de direção para ela. Ele diz: o que você tem em casa? E se você observar o texto, é interessante porque o versículo 2 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim: tua serva não tem nada em casa. Nada. Eu não tenho nada, acabou tudo, eu só tenho desespero, eu não tenho nada. Mas a Bíblia diz que ela termina a frase como uma recordação, dizendo assim: senão uma botija de azeite. Sabe aquilo que você mais ou menos despreza? Eu tenho uma botija de azeite, é o que eu tenho em casa. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Nós percebemos pela construção frasal de que ela não dá importância para aquilo que ela tem, de que ela não está olhando para aquilo e dizendo assim: eu tenho uma botija de azeite lá. Ela olha assim: não tenho nada, cara, eu não tenho nada, tem uma botija de azeite ali, mas não tenho. Mas quem é homem de Deus, olha só o que ele faz, ele para, volta, o que tu falou? Eu não tenho nada. Não, depois tem uma botija de azeite. É isso aí. Eu fico imaginando, tá? Desculpa, eu penso na Bíblia dessa forma. Eu fico imaginando eles dizendo assim: então, como é que não tem nada? Assim, quê? Uma botija de azeite, cara? O senhor levou meu filho. Se você tem uma botija de azeite, você tem mais do que você imagina. Aquela mulher tinha, mas não sabia que tinha, ela não fazia ideia do poder que ela tinha. E a representação disso para a nossa vida é que às vezes aquilo que nós temos dentro de nós e que estamos desprezando é o que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida.
Sabe, quem sabe hoje, antes de sair da sua casa, diz: cara, não tenho mais nada, não tenho mais esperança nenhuma, a minha vida está um fracasso, está isso, está aquilo, está aquele outro, ai, eu não tenho nada para Deus. Mas o que é que motivou você a sair do teu lar e chegar até aqui? Existe uma botija de azeite dentro de você chamada fé, que te tirou da tua casa e te trouxe até aqui, e esse é o milagre que você precisa que aconteça em você. Uau, você tem muito, porque tem gente que nem a botija de azeite tem, não tem mais nem isso, mas está aí dentro de você, está dentro de você. Aquela mulher não fazia ideia, então ele dá uma palavra de direção para ela, diz assim: olha, vai, te fecha lá com teus filhos, pede para eles pedir emprestado, que puder, de vasilhas. Eu não sei se você já conhece esse texto, mas leia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, você vai ler essa história tremenda. E então as crianças buscaram muitas vasilhas vazias, e ele disse: pega e enche com o que tu tens, enche as vasilhas vazias. Agora, olha o desafio que é quando Deus nos pede fé, porque se fala assim, ó, pede vasilhas emprestadas e pega do teu azeite e derrama sobre elas, o que nós faríamos? Ou eu ia, pouquinho, ou ia dizer assim: não, só estou trocando de recipiente, né? Porque eu pego daqui, jogo aqui, acabou. Porque às vezes a nossa limitação está na lógica. A lógica é o que? Você pega o azeite de um vaso e coloca no outro, acabou, não tem mais nada além disso. Tira de um, coloca no outro. O milagre acontece quando eu me permito acreditar de que, se a direção foi para pegar muitas vasilhas, é porque Ele quer fazer um milagre muito grande. E a Bíblia diz que essa mulher começa a derramar do azeite e pede para que tragam, e ela vai derramando e o azeite não acaba, e ela vai enchendo, até que ela pergunta: traga-me mais vasilhas. E as crianças dizem: não há mais. E então o azeite parou. Tem direções que Deus nos dá e que nós não fazemos ideia da dimensão do milagre que Ele quer fazer na nossa vida a partir de algo tão pequeno que nós temos em nós. Você se enquadra dentro daqueles que tem, mas não sabe que tem. A fé que te motivou a vir, esse temor de Deus que você tem dentro do seu coração, esse é o ingrediente necessário para o milagre acontecer. E se Deus está dizendo para você: acredite, pegue vasilhas emprestadas, pegue o máximo que você puder, porque o azeite só vai parar de se multiplicar quando acabarem as vasilhas. Ou seja, é só quando você deixar de crer, é só quando você deixar de acreditar. Então não deixe de acreditar, porque o milagre vai se multiplicar na sua vida. Pessoas que têm, mas não fazem ideia do que têm. Nós não fazemos ideia do poder que é a nossa oração, nós não fazemos ideia do poder que Deus nos deu, quando Ele disse que nós devemos orar, porque cada vez que eu oro, eu aciono o céu. Cada vez que eu oro ao Senhor, eu estou movimentando o mundo espiritual. Tem uma mensagem gravada a respeito disso, creio que foi ministrada no domingo. Eu aciono o mundo espiritual quando eu me movo crendo e orando, e esse é um poder que nós temos, mas nem fazemos ideia que temos. Porque se nós fizéssemos ideia, nós nos moveríamos muito mais dentro disso. Então há pessoas que já não são mais, e que acham que são. Já não tem mais, mas acham que tem. Eu tenho controle da situação, está tudo sob controle. Não tem mais. Só que às vezes só vai perceber quando perdeu tudo. Quando se perdeu e quando não tem mais como correr atrás. Assim como eu falei de Sansão, ele tentou, mas a força tinha ido embora. Seus olhos foram arrancados, e ele só voltou a ter sua força no momento da sua morte. Tem aqueles que têm e estão em desespero. Talvez Deus esteja dizendo para você: ei, não temas, não se desespere, você tem algo precioso, eu quero usar o que você tem aí para transformar a tua história. E existe um terceiro aqui, que é exatamente o texto que eu li. João e Pedro, de Atos dos Apóstolos, eles tinham, e eles sabiam que eles tinham. Esse discernimento é muito importante, porque eles sabiam aquilo que eles não tinham, e também sabiam aquilo que eles tinham. Eles não estavam equivocados, como alguém que acha que tem, mas não é ninguém, e não tem mais nada. Eles sabiam exatamente, porque prata e ouro eles não tinham, mas eles tinham algo muito maior do que prata e ouro, e sabiam que tinham. Às vezes, quando nós sabemos o que temos, podemos parecer até arrogantes, mas a humildade destes homens quebrava essa aparente arrogância. Eles chegam na Porta Formosa, e esse homem sempre está ali à expectativa de algo que coloque em suas mãos.
A expectativa do homem, ao olhar dele, que em grego a gente vai perceber que é um olhar exterior, é um olhar pela aparência. Ele vê os dois subindo e provavelmente estavam bem vestidos. Ele olha e diz assim: ah, ali tem. Sabe o momento que você olha para alguém e diz assim: isso ali tem, esse aí sim. Porque nós julgamos as pessoas pelo exterior. E então o paralítico olha e diz: esses dois têm, é aqui mesmo que eu vou conseguir o meu cenzão hoje, é aqui que eu vou conseguir a minha marmita do dia, é aqui que eu vou conseguir a minha esmola gorda, é aqui. Porque às vezes nós não somos tão diferentes desse paralítico, porque a gente vem para a igreja e a gente está à espera desse, que não é nenhum milagre, que é dessa esmola, que é dessa graça comum, que chova alguma coisa aqui sobre mim, Deus, a tua misericórdia. Este homem estava nessa expectativa, mas quando esses homens se aproximam, a misericórdia que estava neles pede: ei, olha para nós. E esse olha para nós é um olhar diferente em grego, não é um olhar assim exterior, é um olhar interior. Olhe mais do que você consegue ver por fora. Olhe para nós, mas olhe de uma maneira diferente. Talvez seja o olhar que Cristo está pedindo que a gente tenha para Ele. Ei, para de achar que eu sou a revistinha da Natura, que você vai lá e faz um pedido e vem algo para você. Não, não sou isso. Eu sou mais do que isso. Olha direito para mim. Eu sou Senhor, eu sou Salvador da tua história. Eu sou aquele que quer te levar para morar na minha casa um dia. Eu sou mais do que alguém que vai prover simplesmente coisas materiais para você. Olha para mim. É isso que Pedro e João estavam dizendo, porque eles tinham e sabiam que tinham, e sabiam que tinham algo mais do que aquilo que aquele homem esperava. Às vezes nós nos frustramos porque nós viemos na igreja na expectativa de algo tão pequeno. Nós viemos esperando que Deus diga para nós: olha, eu vou te dar isso que você veio buscar hoje. E é tão ruim quando Deus fala conosco através da sua palavra, como Pedro e João falaram com aquele homem, diz assim: não temos prata e nem ouro. Fico imaginando o paralítico: não temos prata nem ouro. Então o que eu quero com vocês? Então passe e deixa lugar para o outro aí. Não temos prata nem ouro. Ah, vocês não têm prata e nem ouro. Não temos prata nem ouro. Às vezes quando Deus diz assim: eu não tenho o que você me pediu, eu não vou te dar o que você me pediu. Você está pedindo isso, mas eu não tenho. A gente já bloqueia Deus. Ah, tu não tem? Está bloqueado. Não vem mais nessa igreja. Não acredito mais. Não sou mais ofertante. Não isso, mais aquilo. Nós nem entendemos a frase inteira. É só Deus dizer não para nós. É que nem criança birrenta. Não sabe receber um não. Porque tem muitas vezes que nós viemos pedir algumas coisas para Deus e a resposta dele é não. Porque não também é resposta. E Deus diz não. E o não de Deus é porque Ele não quer que você volte a esmolar. Porque o que um paralítico espera é simplesmente que alguém alivie a sua fome, que traga para ele algum recurso para o seu dia. Era isso que ele esperava. E a sua paralisia talvez estava tanto tempo sobre ele que ele não conseguia sonhar nada além disso. Quando Deus diz não para ele, quando eles estão dizendo não para ele, lhe ofende, porque cara, é só uma esmola que eu quero e você vai dizer não para mim. E não entendia que o que eles tinham era muito maior do que aquilo que ele esperava. E eu só estou dizendo tudo isso para chegar nesse ponto e dizer para você que às vezes nós viemos esperando algo tão pequeno de Deus. Nós viemos esperando que Ele responda porque eu estou tendo problemas em casa, que Ele responda porque eu tenho problema no meu trabalho, que Ele responda porque eu estou com uma dorzinha, que Ele responda porque lá em casa está muito difícil de aguentar. Eu estou esperando isso e Ele diz: não, eu não quero só resolver isso, eu quero fazer algo maior pela sua vida. Eu quero pegar você, eu quero curar você, eu quero transformar você, eu quero salvar você, eu quero ser o salvador da tua história. Eu quero mostrar para você o que é cristianismo de verdade, porque se eu curar você, nunca mais você vai esmolar, nunca mais você vai se rastejar, nunca mais você vai ser paralítico de ninguém mais vai precisar carregar você para cá e para lá. Eu vou te dar independência, eu vou mudar a história sua por completo. O que você quer? Uma esmola ou você quer um milagre? Quando aqueles homens entregam Jesus para ele, queria uma esmola, mas entregaram Jesus. Olha a diferença. Mas eu só quero aquela vez, eu vou lá fazer uma campanha na igreja, 7 dias, e eu vou receber tal milagre. E Jesus assim: não, eu quero me entregar para você. Eu já me entreguei lá atrás, você só não sabe disso, mas eu quero entrar na tua história. Aquele homem recebe Jesus na sua história e ele recebe saúde física. Se eles entregam prata e ouro, eles só estão dando o pão do dia dele. Mas eles entregam saúde. A Bíblia, na continuação dos versículos, diz:
os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele sentiu que firmou. Naquele momento eu estou cheio de problema, mas para não incomodar muito Jesus, só vou pedir esse aqui que é pequenininho. Que nós fazemos isso, nós achamos que é demais para Deus, porque não vamos incomodar Ele. Os seus joelhos se firmaram, os seus artelhos se firmaram, tornozelos se firmaram. Ele sentiu que ele podia andar. Esse homem ganha saúde física. Ele ganhou um Salvador e ganhou saúde física, mas ele ganha outra coisa. O texto continua dizendo: saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Jogou as suas muletas. Ele não precisava mais de auxílio, não precisava que alguém carregasse ele e colocasse na Porta Formosa, porque agora ele tinha independência, ele podia andar, se locomover. Tem vezes que a vida nos aleijou de tal forma que a gente vive na dependência do pai, da mãe, na dependência do irmão, na dependência da ajuda, na dependência disso, na dependência emocional. A gente vive numa dependência, mas quando o milagre chega na nossa vida, Deus arranca tudo isso e nos dá uma independência, mudando a nossa história e fazendo com que a gente possa entrar no templo agora, não mais arrastado, porque às vezes a gente vem arrastado, a gente vem empurrado. Alguém diz: não, você tem que ir comigo. Mas eu acho que não vai dar, e alguém te trouxe até aqui. Mas se você entender o que eu tenho para te entregar nessa noite, porque eu sei que tem, e eu sei que o Senhor tem para te entregar, então você vai receber um milagre na sua vida que vai mudar tudo, todo o contexto até aqui. Ninguém vai precisar te empurrar, ninguém vai precisar ficar ali cuidando, porque ai, coitadinho do paralítico ou da paralítica. Deus vai levantar você sobre os teus próprios pés e fazer você andar, fazer você ter dignidade de novo. Sabe, quando eu olho todo esse contexto, eu vejo que nós podemos ter 4 tipos de situações aqui, caminhando aqui para o final da mensagem. Eu posso estar falando com Sansão, um grupo aqui que pode se identificar com Sansão. Achou que tinha, achou que era, mas perdeu tudo. Se perdeu. Parece que eu já não tenho mais, parece que eu não sou ninguém. Pode ser que Deus esteja falando com você nesse sentido, mas eu também estou falando com alguém que tem. Só que você teve tantas perdas na vida que você não consegue mais ver o que você tem. Aquela mulher tinha perdido o marido, ela não conseguia enxergar o que ela tinha. Quem pode te culpar? Quem pode te culpar por você não conseguir enxergar? Mas antes de você abrir a boca e dizer: eu não tenho nada, pare e pense. Existe ainda algo dentro de você que pode ser usado para mudar a sua história. Tem essa segunda classe também aqui hoje. Pode ser que estejam me vendo pela internet. Tem uma terceira classe, que é a classe dos paralíticos. Aqueles que chegam aqui empurrados, aqueles que chegam aqui esperando uma esmola, esperando um pequeno milagre. E o milagre é tão pequeno que se chama esmola. Pensar em levantar da paralisia, não, isso é grande demais para mim, nem me iludo. Nos sentamos à porta e ficamos esperando que pelo menos saiamos daqui hoje um pouquinho melhor do que a gente entrou. E quando chegar no próximo culto, a gente chega da mesma forma paralítica aqui, esperando que possamos sair um pouquinho melhor. E existe um quarto, que são aqueles que têm e que sabem que têm. E se você está aqui hoje e tem e sabe que tem, comece a derramar sobre aqueles que não têm. Porque quantas vezes a expectativa de quem está em casa é que você saiba o que você tem, porque quando você souber o que você tem, você vai começar a derramar daquilo que você tem sobre o outro. Se Pedro e João não identificassem e soubessem o quanto eles tinham, esse paralítico não estaria na história bíblica como está. Mas por eles saberem quem eles eram, a quem eles serviam e o poder que estava disponível para eles, eles começaram a agir. Se você identifica quem você é e você sabe o poder que está disponível para você, você não vai mais olhar para a tua casa e dizer assim: ai meu Deus, que opressão, voltar para casa, eu não gosto, eu não sei se é essa casa, eu não sei se é isso, eu chego, eu não consigo mais viver aqui dentro. Você sabe o poder que você tem? Você vai chegar na tua casa, levantar a tua mão e dizer assim: em nome de Jesus, todo mal que está sobre a minha casa eu repreendo hoje, e eu declaro que essa casa vai ser feliz, essa casa é abençoada, não há correntes, não há cadeias, não há nada que possa mais fazer com que eu fique coagido. Não, eu estou coagindo porque eu sei o que eu tenho, e eu sei o poder que está disponível para mim. Você não vai mais ser coagido pela enfermidade, pelo problema, porque você sabe quem você serve.
E você sabe o poder que está disponível para você. É diferente, meu irmão. É diferente, minha irmã. Quando você sabe quem você é em Cristo. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: mas pensa bem, a minha família não tem ninguém que foi expoente, as pessoas eram assim, assim, assim. Aonde está a tua filiação? Se eu olhar para a minha árvore genealógica, talvez eu olhe para trás e pense: meu Deus, não tem muita coisa para esperar, mas eu faço parte da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Estou vinculado à árvore da vida, Jesus Cristo. Eu não estou mais controlado pela minha árvore genealógica, pelos meus antepassados, pela herança que me deixaram, não. Eu agora estou vinculado a Ele. A minha paternidade está no Senhor, e Ele tem algo de sobrenatural para derramar sobre nós. Em que classe você está? Sansão, a viúva, o coxo, ou Pedro e João? Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.